Salmo 38, Salmo de Davi para memorial, para não deixar esquecer. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Pois meus pecados já me cobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem, por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar, pois meu corpo está ardendo, e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e o meu anseio não te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças. Até a luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença, e meus parentes ficam à distância. Também os que buscam tirar-me a vida preparam armadilhas contra mim, e os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam traição, mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço, e fico como um mudo que não abre a boca. Assim, fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Mas, Senhor, espero por ti. Tu, Senhor meu Deus, responderás. Rogo-te que me ouças, para que eles não riam de mim e não me menosprezem quando meu pé tropeçar, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor é constante, confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado, mas meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares, meu Deus, não te afastes de mim. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Que salmo extraordinário. Eu lhe pergunto, você, eu, teríamos coragem de nos expor assim? Nós nos preocupamos muito com a nossa reputação, nós nos preocupamos muito com a nossa imagem, nós ficamos realmente preocupados com o que pensarão de mim, se eu um dia, por exemplo, compartilhar que eu estou sofrendo, ou que eu sofri muito, porque Deus me puniu, porque Deus me castigou, por causa do meu pecado. O que as pessoas pensarão de mim? Davi não teve vergonha de se expor. Ele queria que as pessoas o vissem como de fato ele realmente era, pecador. Ele queria que as pessoas o vissem como de fato e realmente Deus era, santo. Ele queria que a verdade maior fosse destacada para a edificação do povo de Deus, que Deus é santo e Ele não deixa o pecado impune. Essa é uma mensagem desagradável, essa é uma mensagem que vai na contramão da cultura de um Deus cada vez mais tolerante, de um evangelho cada vez mais aguado, diluído, de uma igreja cada vez mais mundanizada e que elabora raciocínios para justificar o seu mundanismo
e para exaltar a cultura da tolerância, a ponto de teólogos dizerem: o Deus do Velho Testamento não pode ser o Deus do Novo Testamento. O Deus cuja ira no Velho Testamento tanto se fala e se menciona e se manifesta, não pode ser o Deus de amor e de imensa bondade, o Pai de Jesus Cristo. Eu tenho pastores amigos que, ao falar da ira de Deus ou de salmos assim, usam eufemismos, gostam de diluir a verdade, porque em seus corações e em suas mentes, falar da ira de Deus, falar que Deus pune, que Deus castiga, isso desagrada, isso bate de frente, em rota de colisão com uma cultura da tolerância. Então nós encontramos e lemos alguns comentários que, por exemplo, dizem: o que Davi escreveu foi a percepção dele. Foi assim que Davi entendeu aquela enfermidade grave que o acometeu e fez sofrer. Foi assim que ele expressou o seu sentimento. Não significa necessariamente que foi daquele jeito. Então, esta hermenêutica pós-moderna, onde a verdade não é absoluta, e onde o que o autor escreveu não é exatamente o que ele escreveu, é como eu entendo, é como eu interpreto, é como eu percebo. Essa cultura, ela distorce, dilui a verdade da palavra de Deus, mas isso só serve para enganar. A curto prazo pode fazer bem às pessoas, mas a longo prazo não, porque muitos permanecerão iludidos, acreditando que podem viver em desobediência aos mandamentos de Deus, fazendo o que Deus reprova, aprovando o que Deus reprova, desagradando a Deus, infringindo seus mandamentos, e que Deus é aquele grande pai complacente, é aquele paizão paternalista, que nunca, jamais, em tempo algum, ferirá a vida de um servo seu com uma enfermidade, porque isso é incompatível com a sua natureza amorosa. Meus irmãos, o Salmo 38 é um salmo onde Davi, sem rodeios, não esconde, não tenta justificar, ele assume que Deus pesou-lhe a mão, colocando-lhe uma enfermidade que muito o fez sofrer. Ele não se rebela, ele não se revolta, ele não se insulta a Deus, ele não se faz de vítima, ele assume que tudo o que está lhe acontecendo foi promovido por Deus. E Deus promoveu aquela disciplina porque ele pecou contra Deus. E ele descreve todo o sofrimento físico, moral, espiritual, emocional e o oportunismo dos inimigos e a solidão que ele viveu por conta do que lhe aconteceu. Volto a destacar, é sempre importante dizer, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que toda enfermidade é um castigo de Deus. Não. Por conta da queda, somos pecadores, temos uma natureza humana frágil, qualquer um de nós pode adoecer, e não significa necessariamente que tal enfermidade, mesmo aquela que faz sofrer e muito e que culmina na morte, não significa tratar-se de um castigo de Deus. Calvino, o grande reformador de Genebra, foi um homem segundo o coração de Deus, era uma pessoa extremamente enferma, vivia a maior parte do tempo doente, e ele andava com Deus. Então, em momento algum, a Bíblia está afirmando isso, eu também não estou afirmando isso, mas Davi está sendo claro, ele está dizendo: eu fiquei doente, essa doença foi um castigo de Deus por causa dos meus pecados.
Ele desabafa conosco. E lembrem-se que Davi, ao ser transparente, sincero, ele quis que o povo de Deus aprendessem as lições, porque o salmo era cantado. Dezenas, centenas e milhares de pessoas cantaram este salmo no culto público. E Davi não ficou a pensar: o que pensarão de mim as futuras gerações? Saberão que eu pequei contra Deus e por isso Deus pesou-me a mão. Ele não preocupou-se com sua reputação e em se autopoupar, não. Os irmãos sabem que os salmos são as letras dos hinos cantados pelo povo de Israel nos cultos. Os salmos é o cantor cristão dos judeus. Então, esta letra foi cantada nos cultos para memorial, para não deixar esquecer. Por isso, meus amados irmãos, você, nós temos sempre que rever a nossa vida, examinar a nossa vida à luz da santidade de Deus. Sempre. Nós nunca podemos, no mundo de tribulações, passar por uma tribulação sem perguntar: Deus, o que estás me ensinando? Tal tribulação é enviada por ti, permitida por ti para cumprir um propósito, ou trata-se de uma tribulação de um mundo caído, uma tribulação inevitável de quem vive numa sociedade que deu a Deus as costas, e lhe deu a Deus, não é? Não o quer por perto, o quer de longe, só o quer por perto quando as coisas complicam. Aí ele é bem-vindo, uma vez sanado e saneado, volte para o seu devido lugar, me deixe em paz, porque eu sou dono do meu nariz, acredito no que eu quiser. E há cristãos hoje defendendo ideologias absolutamente incompatíveis com a fé cristã, defendendo valores reprovados pela palavra de Deus, porque não conhecem a Deus e nem a palavra, ou não conhecem as ideologias que defendem, porque são coisas incompatíveis. Assim, ao examinar o Salmo, traga na memória a seguinte verdade: Deus não deixa o pecado impune. Pecados que hoje estão impunes, eles estão sendo guardados para serem justa e devidamente punidos no dia do juízo final. Assim sendo, todos deveríamos nos humilhar diante de Deus, rever nossa vida e examiná-las à luz da santidade de Deus para confessar, porque quando uma enfermidade é produto da mão de Deus, a solução não é a medicina, embora com ela você possa contar. A solução é arrependimento, a solução é confissão, a solução é romper com aquilo que na nossa vida desagrada ao Senhor. Então, vejamos o Salmo. Mantenha aí a sua Bíblia aberta e vamos lá. Davi faz a seguinte súplica a Deus: ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Ó Senhor, não me castigues no teu furor. Como disse, hoje, falar da ira de Deus, falar do furor de Deus, é dizer o que as pessoas odeiam ouvir. Até porque projetam em Deus o que a ira é para nós e o furor é para nós. Você está a dirigir, alguém lhe dá uma fechada, causando quase um acidente grave, e você fica irado, você fica furioso, você pode falar o que não deve, você pode, inclusive, ter problemas e querer ir para as vias de fato. Você não pode comparar o furor humano, que é o destempero e o descontrole, não é? Nosso, com a ira de Deus. A Bíblia ensina que a ira de Deus é a reação santa de Deus ao mal. A ira de Deus, segundo a Bíblia, só é acesa pelo mal. O mal de qualquer espécie. Só o mal é que desperta o antagonismo divino. O bem não.
Então não pensemos que o nosso Deus é um Deus caprichoso, não é? É um Deus melindroso, cuja ira se manifesta ao seu bel contentamento para a sua diversão. Não pensemos que Deus é masoquista, não é? Que Deus é sádico, que Deus se alegra em ver o seu povo sofrer. Não projetemos em Deus as nossas mazelas. A ira de Deus é a santa reação de Deus ao mal e somente ao mal. O que deixa Deus furioso é o mal que praticamos contra o nosso próximo. É essa sociedade injusta, desigual, tem miséria, tem fome, tem adultério, tem gente mentindo, tem gente enganando, ludibriando pessoas, roubando dinheiro, matando pessoas, corrupção alastrada, disseminada, incrustada no Estado, nos poderes, gerando o que gera. É você que dentro de casa é ingrato para com seu marido, não reconhece o marido que tem. É você, marido, que não valoriza a esposa que tem, que é rude, que é ríspido e que trata mal. São estas coisas que acendem a ira de Deus e que despertam o furor do Senhor. É um pai negligente, um pai que não se importa com seus filhos, que pensa mais em si, no seu prazer, do que em dar o melhor para a sua família. Então, Davi está dizendo: ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele pede isso a Deus. Ó Senhor, não me castigues no teu furor. Davi entende que a ira de Deus é real e que o furor de Deus é legítimo. E por que ele faz esse pedido? Porque tuas flechas se cravaram em mim. Davi era guerreiro, esteve muitas vezes no campo de batalha. Ele sabia o que era pegar uma flecha, colocar no arco e disparar. E ele já havia visto pessoas com flechas cravadas em seus corpos, caindo, porque foram atingidos por flechas. Ele está dizendo: Deus, o Senhor me atingiu, o Senhor mirou em mim, o Senhor disparou a sua flecha. Eu te peço, não me repreendas na tua ira, porque tuas flechas se cravaram em mim. Agora ele muda a metáfora: sobre mim pesou a tua mão. Ele admite que ele está sofrendo, e a razão é o agir de Deus contrariamente a ele. E ele explica no verso 3 as duas causas: por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Ele já começa a deixar claro que essas flechas que nele cravaram e esta mão que pesou-lhe foi uma enfermidade. E ele explica na segunda parte: por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Deus ficou indignado por causa do pecado de Davi. A indignação de Deus, irmãos, só brota quando o nosso pecado a provoca. Deus indignado, o furor de Deus, a ira de Deus, Deus pesando a mão, Deus mirando e acertando. Por quê? Por causa do meu pecado. Verso 4: pois meus pecados já me cobriram a cabeça. É a figura, é a metáfora da inundação, das águas que começam a subir, e elas cobrem a nossa cabeça e nos afogam. Ele muda a metáfora: como carga pesada que eu não posso suportar. Ele agora fala do fardo da culpa, dos pecados por ele cometidos, um fardo tão pesado que ele admite: não posso suportar. Agora ele explicou para nós o que estava ali acontecendo. Verso 5: minhas feridas cheiram mal e apodrecem. Quem sabe ele teve tumores pelo seu corpo, algum tipo de problema na sua pele, por causa da minha insensatez. Insensato é quem não tem bom senso. É aquele, meus irmãos, que não compreendeu que os mandamentos de Deus nos abençoam. Os mandamentos de Deus é para a nossa direção, é para o nosso bem, não é para o nosso mal.
o incauto, o criança na fé, o ímpio rebelado contra Deus, ele só consegue ver nos mandamentos de Deus proibições, restrições daquilo que ele gostaria de ser e fazer. Mas o que Deus proíbe é porque não é bom e porque não é correto. Então, insensatez é conhecer a palavra de Deus e desobedecê-la. Insensatez é saber que Deus reprova uma coisa e ficar insistindo naquilo. Tem cônjuges destruindo seu casamento, estão fazendo o que Deus proíbe, não querem mudar, permanecem na rebeldia, sofrem, faz os outros sofrerem, e muitas vezes levam a vida conjugal àquele limite do divórcio. E muitas vezes, quando você quer ajudar, você pergunta o que fazer num caso desse. A solução, insensatez. Davi está admitindo que Deus estava indignado por causa do pecado dele, por causa da insensatez dele. Agora ele descreve a sua depressão, ao dizer: estou cabisbaixo, andando de cabeça baixa. Eu estou muito abatido. Ando o dia todo a lamentar. Ele se deprimiu, e não é para estranhar. A perda da saúde, o sofrimento por conta da enfermidade, deprime qualquer um. E ele declara no verso 7, pois meu corpo está ardendo, quem sabe ele tinha muita febre, e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto, estou esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação, aquela ansiedade terrível. Quando isso terminará? Quando tudo isso passará? Gemendo o dia todo, na ânsia e no desejo de ver tudo aquilo terminar. E ele então faz de novo a sua oração: Senhor, todo o meu desejo está diante de Ti, não só porque és onisciente, mas porque através da oração eu apresento-Te o meu desejo, o desejo do meu coração. Eu apresento-Te o meu anseio. Eu não deixo o meu anseio oculto. Claro que não há nada oculto para Deus, mas o que ele quer dizer é que ele orava, ele verbalizava. Em sua oração, ele apresentava seu desejo e seu anseio a Deus. Ele confessa: meu coração está agitado e me faltam forças. Até a luz dos meus olhos já não está mais presente. Quem sabe ele já estava tendo dificuldades em enxergar. E aí vem a solidão. Por quê? Porque meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença. Nós sabemos que as doenças são infecto-contagiosas. Naquela época, como saber se o corpo todo de Davi estava em feridas? Como saber se aquilo era contagiante? E as pessoas poderiam ser contaminadas. Então, mantinham-se distantes. Meus parentes ficam à distância. E Davi vai experimentar a solidão num momento de grande abatimento, de grande tristeza e de grande dor. Por isso ele declara: fica à distância. Agora, ele fala do oportunismo. Qual o oportunismo? Dos seus inimigos. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim, aproveitando-se da fragilidade, da vulnerabilidade, da enfermidade, do abatimento. Os oportunistas, os inimigos oportunistas, não perdiam a oportunidade de preparar armadilhas para ele. E os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais, o caluniam, o dia inteiro maquinam traição. Como poderemos aproveitar este momento frágil de Davi? Irmãos, o ser humano tem sede de poder. A política mostra isso. Para
sentar na cadeira da presidência, vale tudo, não há escrúpulos, tudo, não há ética alguma, sede de poder. Davi era rei. Os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, estavam concentrados na mão do rei. Era invejado, era odiado, e naquele momento tramaram contra ele. Como foi que Davi reagiu? Ele se fingiu de surdo, mudo. Ele disse: finjo-me de surdo, não ouço, fico como um mudo, eu não abro a boca. Assim fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. E ele foi extremamente sábio. E eu tenho pedido a Deus, porque não é uma área que eu sou sábio. Muitas vezes, quando você está dependendo do que você ouve, a sua tendência é rebater, é discutir, é ofender, é reagir. E Tiago nos diz que quem controla a língua, quem controla a boca, controla o corpo todo. Naquele estado, Davi optou por calar-se, fingir ser de surdo-mudo, para não rebater, para não entrar em bate-boca e em conflito com aqueles traidores oportunistas. Foi uma sábia reação, exemplar para cada um de nós. Então ele refaz sua oração, verso 15. Mas, Senhor, espero por ti. Espero. Você e eu, nós não gostamos de esperar. Você marca um encontro, tal hora, em tal lugar. Você chega, você é pontual. Mas a pessoa com quem você marcou não chega. E vocês marcaram ali para ir fazer alguma coisa. E você diz: não vou esperar, eu vou sozinho, eu vou na frente. Como Saul fez com Samuel. Ele perdeu o reino, lhe fora retirado o espírito, porque ele recebera claras orientações para esperar por Samuel. Mas ele não esperou. E ele fez sacrifícios. E ele mostrou que o seu coração era insubmisso, alguém não liderável, alguém que não poderia estar à frente, e nem a sua descendência ser a descendência do Messias, porque lhe faltava submissão. E Davi diz: espero por ti, não irei sozinho, não irei, não executarei, não levarei a termo sozinho, espero por ti. Espere. Tem gente te fazendo mal, tem coisas horríveis acontecendo com você. Espera, ora, pede, clama. Tem horas que é difícil, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não quer ouvir, parece que Deus não está se importando, e acabamos por dizer a Cristo o que os apóstolos disseram: mestre, não se te dá que morramos? Olha aí a tempestade, o barco já está cheio d'água, vai naufragar, vai todo mundo para o fundo, o Senhor não está nem aí, dormindo. Muitas vezes nós dizemos: Deus, o Senhor não está se importando, eu estou sofrendo muito e há muito tempo. O nosso coração é tentado a esses raciocínios, e Ele diz: rogo-te que me ouças, para que eles, os meus inimigos oportunistas, não riam de mim. Se o Senhor não me socorrer, eles rirão de mim, porque as coisas não darão certo para mim, e não me menosprezem quando meu pé tropeçar. Humildemente Davi admite, no verso 17, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante. Quando você sofre, e sofre muito, e sofre por muito tempo, a tentação é essa: tropeçar, prestes a tropeçar, quase a ponto de cair em tentação, de fazer asneiras, de fazer besteiras, de tomar atitudes contrariando as direções e as orientações de Deus. Quem de nós já não se sentiu tentado a se vingar com as próprias mãos? Quem de nós?
Quem de nós já não pensou em resolver a nossa maneira, os nossos problemas? E quem já fez isso e se deu mal, sabe da tragédia que é não esperar por Deus e querer resolver do nosso modo. Pelo contrário, pioramos. Mas não é fácil sofrer muito tempo e não tropeçar. Satanás não nos deixa em paz. Ele é oportunista. Vulneráveis, nós somos tentados a desobedecer a Deus. Mas Davi declara no verso 18: confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado, que gerou a tua indignação, a minha insensatez gerou a tua ira, o teu furor. Mas Davi agora compartilha conosco aquele grande questionamento que eu e você fazemos. Meus inimigos, eu estou sendo punido por causa do meu pecado. Meus inimigos são piores do que eu, são mais pecadores do que eu, só que eles são fortes e cheios de vida. Muitos me odeiam sem razão. Abacuque revoltado disse: Deus, olha a imoralidade, a idolatria e a injustiça social do teu povo. O teu povo, não farás nada? E Deus disse: farei sim, Abacuque. Eu estou trazendo os caldeus. Eu vou punir o meu povo através deles. Aí Abacuque ficou em crise. Como é? O Senhor vai usar um povo pior do que o seu próprio povo como instrumento da sua ira para puni-lo? Deus disse: vou, mas a vez deles vai chegar. A vez deles vai chegar. Mas dói no coração. Você andando com Deus está sofrendo. O outro não está andando com Deus e está indo tudo bem. Ah, eu pequei, mas tem gente fazendo pior. E eu estou sendo disciplinado, porque observe que Davi claramente admite. É a mão de Deus, essa doença é Deus na minha vida, por causa da minha insensatez, por causa da minha culpa, por causa do meu pecado. Não é? Mas os meus inimigos não, firmes e fortes, cheios de vida. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários. Gente dessa espécie não estava sendo punida, porque eu sigo o que é bom, mas o que é deles estava reservado. Ó Senhor, não me desampares. É a súplica doída de um coração sofrido. Ó Senhor, não te afastes de mim. Pequei, o Senhor é justo, fui insensato, mas confesso-te minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Essa é a solução, essa é a saída, humilhar-se diante de Deus. Não, a mão de Deus pode pesar em mim e em você de outras maneiras, que não necessariamente uma enfermidade. Outras coisas podem acontecer. Teremos tribulações, Jesus deixou isso claro. Nem toda tribulação será um justo juízo de Deus, fique sempre bem claro, mas poderá ser. Por isso, nenhum de nós pode descartar a hipótese de que o sofrimento que eu estou amargando seja o justo juízo de Deus por causa do meu pecado. Devemos fazer sempre um exame honesto, sincero, uma ressonância magnética da nossa alma diante daquele que conhece-nos e nos conhece muito bem, para que nos humilhemos em sua presença. E se constatarmos que estamos em desobediência, essa é a saída, é seguir o que Davi fez. Então ele conclui o salmo, e eu também a mensagem, dizendo, com a seguinte petição de Davi: apressa-te em me ajudar. Senhor, está doendo muito, está doendo há muito tempo,
essa ansiedade, eu ando gemendo o dia todo por causa dessa inquietação. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Quem é o Senhor? Sua salvação. Ele é a sua salvação. Não adianta, é Ele e somente Ele.